A criança, quando chega à Escola de Educação Básica da URI Campus de Erechim, inicia uma viagem por um caminho de vivências encantadoras. Multiplica amigos, desenvolve fórmulas de criatividade, de talento, transforma a vida em arte, conjugando o verbo aprender no presente. Da educação infantil, do ensino fundamental ao ensino médio, é colocada na rota da universidade. Escola de Educação Básica URI Campus de Erechim. Uma escola com história. Boa noite. Você vai ver no programa de hoje a participação da Escola de Educação Básica no desfile da Semana da Pátria. Simpósio Sul de Gestão e Conservação Ambiental analisa a tecnologia e o meio ambiente. Conferencistas mostram também as tecnologias aplicadas na restauração ambiental. Dentro de instantes, aqui no Expressão Universitária. A Escola de Educação Básica da URI faz bonito no desfile da Semana da Pátria. Nem mesmo a chuva que teve início na hora da apresentação da Escola da URI tirou o brilho do desfile, que foi assistido por milhares de pessoas. O desfile da escola, que contou com diversas alas, teve como tema a solidariedade. O Pedrinho, personagem que identifica a instituição, foi uma das atrações, principalmente para as crianças. O grupo de patinação Os Reis das Rodas e as escolinhas de prática esportiva também mostraram na avenida o trabalho e os resultados que vêm sendo conquistados. Neste ano, o desfile da Escola da URI contou com a participação de uma convidada especial, a Banda Municipal de Erechim. 2 caminhões especialmente decorados levaram as crianças da educação infantil e do 3º ano do ensino médio, mostrando que a escola proporciona uma educação desde os primeiros anos até o encerramento do ensino médio. O curso técnico em enfermagem também marcou presença no ano em que comemora seus 26 anos de formação nesta importante área. Muitos pais de alunos da escola, assim como vem ocorrendo nos últimos anos, também acompanharam seus filhos ao longo da avenida. Com o objetivo de analisar a tecnologia e o meio ambiente, a URI Campus de Erechim realizou o 5º Simpósio Sul de Gestão e Conservação Ambiental. O evento englobou ainda a 20ª Semana Alto Uruguai do Meio Ambiente e o encontro do Coletivo Educador do Alto Uruguai Gaúcho. O simpósio foi uma promoção do Departamento de Ciências Biológicas, juntamente com os cursos de Ciências Biológicas Bacharelado e Licenciatura, Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Coletivo Educador do Alto Uruguai Gaúcho. O apoio foi da FAPERGS, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, Usina Hidrelétrica de Machadinho e Conselho Municipal de Proteção ao Meio Ambiente. Neste ano, o objetivo foi criar um ambiente de discussão sobre como a tecnologia e a biotecnologia que podem fortalecer ações direcionadas à educação, pesquisa, gestão e conservação da biodiversidade. Na conferência de abertura do simpósio, o professor Giancarlo Pasquale, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, destacou a evolução das tecnologias de melhoramento vegetal. O mercado é que define estas tecnologias como de sucesso ou não. E os mercados hoje são muito mais exigentes nesse aspecto de conservação ambiental e, portanto, tecnologias que não provarem esta segurança não têm sucesso. Mas isso é resultado também de muita pesquisa. Sim, evidente. Claro que sim. E o interessante é que técnicas de 10 mil anos atrás, de seleção e multiplicação, permanecem sendo executadas com a mesma importância hoje. E também é importante lembrar que, desde as técnicas mais recentes, como a chamada biologia sintética, onde se pretende sintetizar completamente um organismo, todas elas dependem de biodiversidade. Precisam de informação que existe na natureza e na sua forma mais diversa para ter sucesso. Professor, um assunto bastante ainda continua gerando polêmica são chamados transgênicos. O que existe de verdade e de não verdade em cima disso?
Sem dúvida, isto é polêmico, permanece polêmico, e a ideia é mostrar que, bom, só no Brasil são, acredito que quase 20 ou 22 cultivares vegetais aprovadas para uso comercial, quer dizer, nós já estamos consumindo esse material no mundo até, inclusive na Europa, há mais tempo ainda, e até hoje não existe evidência alguma de qualquer dano ambiental ou dano à saúde humana e dano à saúde de animais causadas por transgênicos que sejam diferentes àquelas que são causadas pelas plantas não transgênicas que já se vem cultivando há décadas como tal. Então isto é uma questão de provar realmente por testes, e testes que são muito bem conduzidos e argumentados. A responsabilidade disso no Brasil é da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. E por que tanta dúvida, então, tanta polêmica em cima disso? Eu não sei se há tanta polêmica hoje, porque depende do público a quem se faz a questão se isto é ou não um tema polêmico. Sem dúvida foi muito mais forte, foi uma reação muito mais forte. Agora, se há uma razão atrás desta polêmica, essa razão é econômica. Ou seja, é alimentada a ideia de que causam mal porque isto afeta o interesse de um determinado grupo econômico. Assim eu entendo, assim me parece que foi e é a polêmica dos transgênicos, ou seja, enquanto algumas norte-americanas apresentam sementes transgênicas, por exemplo, com resistência a insetos, elas têm nelas uma proteína de resistência a insetos, outras grandes empresas que produzem inseticidas não querem essas plantas, porque evidentemente não vai haver o consumo disso. Então, antes de mais nada, existe uma polêmica, não é propriamente a razão humana, humanitária ou ambiental, é econômica. O Simpósio Sul de Gestão e Conservação Ambiental mostrou as tecnologias aplicadas na restauração ambiental. 3 pesquisadores mostraram que vêm sendo realizados os mais diferentes projetos que estão em desenvolvimento. Evoí Zaniboni Filho, da Universidade Federal de Santa Catarina, Geraldo Ceni Coelho, da Universidade Federal Fronteira Sul, e Luiz Cláudio Maranhão Froufi, da Embrapa Florestas de Colombo, no estado do Paraná. A Embrapa como um todo são várias unidades, a gente vem trabalhando no Brasil inteiro, né? Tem um projeto Biomas, que é de abrangência nacional, tem vários projetos na Amazônia, de várias unidades. Da nossa unidade, que é a Embrapa Florestas, que fica situada em Colombo, né, região metropolitana de Curitiba, a gente tem, aqui na região especificamente, a gente tem um projeto em andamento, que é o Conserva Bio, né, que é uma rede de ações para conservação de espécies florestais, com ênfase em espécies não madeiráveis, em que a gente vem trabalhando com sistemas agroflorestais, populações base, resgate de espécies nativas, que são importantes para as diferentes comunidades, né? A gente vem com estratégias de utilização dessas espécies dentro dessas áreas de produção e dessas áreas de conservação. A ideia é plantar o máximo dessas espécies possíveis para propiciar política pública de conservação dessas espécies. E a gente tem um projeto recém-aprovado, que é o Florescer, que a gente chamou assim, que também é visando o plantio de sistemas agroflorestais e sistemas agro-silvopastoris, também para adequação ambiental, pensando em APP, reserva legal, adequação ambiental e legal da propriedade rural, como eu falei, alguma ação também com erva mate, tanto resgate de material nativo, quanto até mesmo a introdução de material novo que foi trabalhado ao longo dos últimos 30 anos de atuação de vários pesquisadores da Embrapa. Resultados extremamente positivos até então? Para a proposta, para todos esses projetos, sim. A gente tem, por exemplo, aqui mesmo na região, aqui em Machadinho, né, a gente tem a Cambona 4, que é uma variedade de erva mate, que já está no mercado, já tem uma marca específica para isso. Foi desenvolvido um sistema de produção para essa variedade, que é o SAF Cambona 4. Esse é um dos sistemas que a gente também vai testar para a questão da reserva legal.
Recentemente, um dos pesquisadores responsáveis por esse sistema também aprovou um projeto junto à Tractebel para utilizar esse sistema para recuperação de APP. E outros projetos que eu falei, Conserva Bio, o Florescer é bom, ele tá para começar agora. O Conserva Bio, a gente está caminhando ainda na obtenção dos resultados. É um projeto que tem 2 anos, então ele estava muito ainda naquela fase de identificação das comunidades para onde a gente vai trabalhar, com quem que a gente vai trabalhar, como as espécies priorizadas. E agora a gente começou a fazer o plantio das populações base aqui na Floresta Nacional de Passo Fundo. E a gente está trabalhando com o pessoal do CETAP, que é uma ONG que trabalha a questão de agroecologia. E vamos começar a fazer as análises, né, socioeconômico-ambientais, por assim dizer, dos SAFs, né, dos sistemas agroflorestais, também com essa proposta para conservação da natureza. Qualquer pessoa pode participar do projeto dessa natureza ou precisa ser alguém especializado? Não, nós trabalhamos com um público muito diversificado nesses projetos, né? Desde agricultores, estudantes de diversas áreas, estudantes de ensino médio, professores de ensino fundamental de todas as áreas. É uma área multidisciplinar e que todos os cidadãos conseguem participar de maneira muito tranquila. Claro que esses projetos maiores, sempre é importante que tenha um biólogo ou um engenheiro florestal, um profissional acompanhando, né, para dar o suporte técnico. Existem algumas questões bem importantes, cruciais para o sucesso desses projetos. Por exemplo, a escolha das espécies adequadas, a composição inicial das espécies nesse trabalho de recomposição de floresta. Então, um profissional especializado nessa área é sempre importante. E que tipo de contribuição a população pode dar nesse momento? Eu acho que buscar informações, organizar-se na sua comunidade. Nós trabalhamos muito com comunidades rurais, né, mas também é possível trabalhar isso na área urbana, e buscar profissionais da área para procurar se informar. Constituir projetos que essa área de recuperação ambiental é uma área que vem crescendo, não só em preocupação, mas também em ações concretas. E plantar a muda certa no lugar certo. Plantar a muda certa ou a semente, quando for o caso, no lugar certo, na época certa, e saber quais são os cuidados depois também. A minha área de especialidade são peixes de água doce. Os desafios são múltiplos, né? Principalmente quando a gente pensa em manutenção da pesca, né? Da exploração pesqueira, e conservação de espécies. São 2 desafios importantes. E quando a gente põe em cima disso, além das necessidades, dos interesses de uso, o modelo de desenvolvimento da humanidade, que na verdade não é nada compatível com a manutenção de estoques pesqueiros. Apesar disso, apesar desse cenário negro, são múltiplas as possibilidades de manejo e as estratégias que vêm sendo utilizadas no sentido de manutenção da produção da pesca e da conservação da diversidade. A ideia é apresentar durante a palestra alguns dos avanços, alguns dos desafios, algumas conquistas já obtidas e no horizonte o que a gente tem de desafio para buscar, né, conquistar a redução desse impacto da atuação do homem aí no planeta. Resumidamente, professor, o que dá para adiantar para a gente a respeito destas tecnologias empregadas nessa sua experiência? Hoje se entende, por exemplo, que num determinado ambiente onde tem uma exploração pesqueira, você precisa detectar o que está acontecendo. Bom, o ponto final é que não tem mais peixe. Eu vou para o rio e não pego o peixe. Isso é o que detecta o pescador. Mas e aí, o que está acontecendo? Se o problema é que não tem qualidade de água para sustentar o peixe, não adianta eu fazer um programa de repovoamento, de soltura de peixe, porque o peixe não sobrevive. Se o problema que eu tenho é que não tem comida, porque num determinado momento do que o peixe come, a comida que ele come não tem, também não adianta. Eu vou soltar os peixes e eles desaparecem. Por outro lado, em alguns casos a gente tem uma situação em que os peixes reproduzem no ambiente e que tem baixa taxa de sobrevivência. Se você detecta o que está acontecendo para esses filhotes sobreviverem, você pode atuar fazendo manejo do ambiente, do mesmo formato que a gente faz, por exemplo, na piscicultura, manejo de viveiros.
onde você pode, ao manejar o viveiro, aumentar a taxa de sobrevivência, de crescimento dos peixes. Então, alguns resultados simples, né, de manejo, de interferência discreta, acaba surtindo bastante resultado. Vamos pensar, se a gente consegue diagnosticar que, por exemplo, uma determinada espécie responde, né, o estímulo para que ela reproduza aumento de vazão, né, aumento de chuva, com essa chuvarada que está vindo, você pode atuar, mesmo num ambiente cheio de hidrelétrica, induzindo aumento de vazão. Você pode fazer soltura de água pelas usinas, gerando energia ou por vertedouro, onde você sustenta durante um determinado tempo determinadas vazões mínimas necessárias para estimular a desova. Ou seja, com esse manejo simples você compatibiliza geração de energia com uma reprodução bem sucedida para uma espécie que responde, por exemplo, à elevação de vazão como estímulo para a reprodução. E esta nossa região é específica, ela se adequa muito bem ao que o senhor está falando. Não, exatamente. Se pensarmos que essa região do Alto Uruguai é uma região com terreno bastante rugoso, né? Onde quando a gente tem períodos de chuva como esse, os rios aumentam de volume enormemente, essa população de peixe que vive aqui, ela está adaptada a isso, e ciclos de vida dela é adaptado a essa condição. Então, quer dizer, o manejo de pulsos de vazão é um dos manejos que a gente tem utilizado aqui na região do Alto Uruguai com alguns resultados extremamente positivos na sustentação e na manutenção de determinadas espécies de importância ecológica e de grande importância para a pesca e para a pesca esportiva e para a pesca artesanal, como, por exemplo, o dourado. O desenvolvimento de atividades práticas atraiu a atenção dos participantes do Simpósio Sul de Gestão e Conservação Ambiental, que contemplaram a tecnologia e o meio ambiente, temática do evento. Um dos minicursos abordou a fotografia ambiental, um recurso usado por especialistas da área, bem como por amantes da arte da fotografia. Segundo o professor João Pedro Gessink, da Unijuí, com o advento da fotografia digital, se perderam as técnicas da fotografia, especialmente as que têm relação com o meio ambiente. Com a democratização da fotografia, qualquer um tem acesso aos mecanismos fotográficos. A uma câmera digital, isso possibilitou que as pessoas tenham esse acesso muito fácil. Porém, o que se perdeu com essa democratização? Se perdeu as técnicas, a linguagem, o olhar fotográfico, né? E é esse o objetivo, então, da nossa oficina, tentar buscar um pouco desse conhecimento que está se perdendo com essa leva de fotografia digital, né? Fotografia é muito mais do que além sair disparando o gatilho da máquina fotográfica, né, professor? Sem dúvida. Antigamente, quando se usava o filme, né, se parava, pensava, se imaginava a fotografia que ia ser realizada. E hoje não. Chega, tira umas 10, 15 fotos e depois escolhe qual é melhor, né? Então a gente vai buscar, então, tentar voltar um pouco aquelas características da fotografia que existiam antes, mas óbvio, não sendo saudosista, tentando unir o melhor dos dois mundos, né? Agora, quando se fala em fotografia ambiental, sempre existe um certo atrativo. Parece que as pessoas, especialmente nas últimas décadas, têm se preocupado. Justamente por essa preocupação, existe esse desejo de registrar das formas mais diferentes possíveis o meio ambiente. Só que existem algumas técnicas para isso também, para que a fotografia tenha um bom resultado. Sem dúvida. Na atualidade, as questões ambientais elas estão em voga. A gente escuta, a gente lê, né? Isso diariamente, seja na mídia ou nas conversas, né? Mas a parte da fotografia, ela necessita então das técnicas fotográficas para que ela consiga passar aquilo que o fotógrafo está vendo. Se ele não conhece as técnicas, não conhece a linguagem, ele vai tirar a fotografia, ele vai mostrar uma fotografia, mas ela nem sempre vai passar aquilo que ele estava vendo, aquilo que ele estava experimentando, aquilo que ele estava imaginando quando fez a foto. Que tipo de recomendações o senhor daria nesse momento? Assim, existe alguma receita prática e rápida a respeito disso? 2 dicas. A primeira delas é aprender com quem já faz. Para aprender a fotografar, a gente tem que olhar muita fotografia, pesquisar, ir atrás
vê muito, porque no ato de tu ver a fotografia, tu acaba incorporando certas questões que são subjetivas. A composição, as regras de distribuição dos elementos, isso a gente não percebe de um ponto de vista objetivo, mas o inconsciente vai gravando essas questões. Então a primeira dica é ver muita foto, procurar fotos bonitas e ver muitas fotos. A segunda dica é fotografar, é experimentar, testar, para conseguir chegar naquele objetivo que se deseja. Existe algum tipo de máquina específica para isso? Não, tem um ditado que diz que caneta de ouro não escreve Shakespeare. Artistas plásticos mesmo com um grão de carvão conseguem fazer obras muito bonitas, né? Então, hoje a gente imagina que a melhor câmera tira a melhor foto. Ela pode ter uma resolução melhor, ela pode ter uma especificação melhor, mas quem faz a foto é o fotógrafo, não a câmera. O olhar do fotógrafo é muito mais importante do que o equipamento. Sem dúvida. Uma coisa é aliada à outra, mas em primeiro lugar, vem o olhar do fotógrafo. Depois do intervalo, nós vamos continuar falando do Simpósio Sul de Gestão e Conservação Ambiental. Palestras destacaram também a tecnologia, meio ambiente e saúde e a municipalização do licenciamento ambiental. Não deixe que o idioma separe você das oportunidades que o mundo oferece. Seja numa viagem, num game ou até mesmo para navegar na internet, falar outra língua facilita as coisas. Sem contar que logo vai facilitar também a sua entrada no mercado de trabalho. Faça sua matrícula e comece a aproveitar o que o mundo tem de melhor. Ligue 3520-9091 e receba mais informações. Centro de Línguas Positivo, Uricampos de Erechim. Matrículas abertas. O 5º Simpósio Sul de Gestão e Conservação Ambiental, que teve a apresentação de mais de 100 trabalhos de pesquisa científica, extensão e educação na área de tecnologias ambientais, educação e conservação da biodiversidade, também abordou a temática ligada à tecnologia, meio ambiente e saúde. O assunto foi desenvolvido pelo professor Pedro Cordeiro Estrela, da Fiocruz do Rio de Janeiro, que ressaltou principalmente os riscos de doenças que são transmitidas pelos animais silvestres. É uma temática que é importante e que o governo federal tem investido muito dinheiro, tanto na capacitação de profissionais, quanto nos recursos técnicos e tecnológicos, para a gente conseguir avaliar quais são os riscos para a população. Então a gente está numa fase realmente de avaliação de risco, uma fase de diagnóstico dos animais silvestres. A população tem uma contribuição importante nesse aspecto? Sim, eu vou mostrar um pouco na palestra quais são as medidas de prevenção que podem ser tomadas, por exemplo, para evitar algumas dessas zoonoses. Então isso daí são informações que estão disponíveis no próprio site do Ministério da Saúde, mas eu vou reforçar alguns pontos e principalmente alertar os profissionais que estão se formando hoje que tem uma área que está em grande expansão e que pode ser uma oportunidade profissional para eles. Que riscos a população corre ao não cumprir algumas exigências, algumas normas praticadas por vocês? Então é difícil dizer qual o risco a população corre, porque na verdade, a nossa sociedade transforma muito o meio ambiente. Então essas transformações do meio ambiente normalmente é que acarretam o contato do ser humano com doenças que já estão presentes em ambientes silvestres, né? Então na verdade é como sociedade que a gente deve avaliar mais do que como indivíduo. Que doenças são essas, professor? Leishmanioses, de hantaviroses, que são doenças emergentes. A municipalização do licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul também mereceu atenção da organização do simpósio. A representante da FEPAM, Kátia Helena Lipp-Nissinen, destacou os resultados alcançados nos últimos 10 anos, quando foi implantada a municipalização ambiental.
Eu acho que dá para a gente verificar isso estatisticamente. Nós temos já inúmeros dados, né, de melhoria ambiental ou se não de evitar, né, digamos assim, a degradação. E eu acho que é isso. Nós temos inúmeros exemplos de como a cooperação, né, dos órgãos da sociedade civil, da sociedade organizada, dos órgãos públicos, das universidades regionais, né, de todos os atores no trabalho de gestão ambiental está sendo produtivo. Então, é isso que eu gostaria de trazer aqui para o cantão aqui de Erechim, e eu tenho dados muito bons e dados de Erechim também. Que dados são esses, professor? Dá para adiantar? Para adiantar para você, assim, é muito orgulho que vocês tenham um parque, que é a unidade de conservação, né, que é exemplar e foi apontado na nossa pesquisa como o único que tem, assim, vamos dizer, os requisitos de unidade de conservação municipal. Até 2009, né, a nossa pesquisa foi. Então, esse é um dado muito bom e eu tenho muito prazer em trazer isso para vocês. Por isso que nós chamamos aqui na cidade de Pulmão Verde de Erechim. É isso aí. Então, continue assim, gente, e estamos à disposição de vocês lá em Porto Alegre, né, estendendo nas nossas regionais também. A FEPAM está para os municípios, a gente está trabalhando. Eu estou há 9 anos trabalhando, coordenando o programa de assessoramento aos municípios, e a gente está lá com pouco pessoal, né, na nossa pequena equipe, mas é um programa de interface, inter e intra-institucional, e esse é o nosso mote, né? A gente quer integrar, cooperar. Agradecendo a audiência dos nossos telespectadores, estamos encerrando mais uma edição do Expressão Universitária. Informamos que o nosso programa pode ser visto também pela internet, nos seguintes sites: uricer.edu.br/expressão ou tverechim.com.br. Uma boa noite a todos.